Vamos lá, Romanos 8, versículo 11. 8:11, que diz assim: mas se Cristo está em vocês, diga comigo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito, desculpa, isso aqui está errado, eu li errado, desculpa, eu li o 10, desculpa, diga comigo, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida, ou dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Vou repetir o versículo, diga comigo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, diga comigo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Repita comigo, eu tenho o poder da ressurreição. Qual que é, olha que coisa forte que eu vou falar com você agora. O que seria sobre a vida do homem a coisa mais poderosa? O que encerraria com todos os sonhos, projetos de vida de qualquer ser humano? A morte. A morte encerraria com qualquer projeto, com qualquer sonho, encerra tudo na vida da pessoa. Mas olha o que diz o versículo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, e por meio do seu Espírito que habita em você. Ou seja, diga comigo, nem a morte tem poder sobre a minha vida. Olha como é forte isso, nem a morte tem poder sobre nós. Quanto mais qualquer outra situação, quanto mais algum problema que se levante contra nós, porque nem a morte tem poder sobre nós. Amém? Isso é muito forte. Isso é muito... Olha, eu não estou fazendo um sermão aqui de efeito, não. Eu quero que você grave isso, porque problema nós vamos enfrentar todos os dias. Enquanto nós caminharmos sobre essa terra, nós enfrentaremos todos os tipos de problemas, todos. Só que uma coisa que eu quero deixar claro para você e para mim, diga comigo, eu não estou em desvantagem, porque muitas vezes as pessoas elas se colocam em desvantagem, elas se colocam como se ela fosse vítima do acaso, que ela se coloca como se para ela fosse tudo mais difícil, mais complicado, e não é verdade. Você não é vítima do acaso, eu não sou vítima do acaso, não importa se você nasceu numa família maldita, não importa se você nasceu numa família pobre, não importa se você nasceu numa família que vem de uma origem de maldições familiares, de enfermidade, de casamento, de vida financeira, não importa nada disso, porque nem a morte tem poder sobre nós, quanto mais qualquer problema ou qualquer maldição. Amém? Só que isso tem que entrar no espírito, porque senão você não luta. Isso tem que entrar no espírito, senão você se faz vítima do acaso. Você não vai conseguir reagir da forma importante, da forma que vai fazer com que a sua vida, a sua vida seja transformada, o seu destino seja curado. Porque você vai olhar e dizer, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Aquilo que de repente está destruindo a vida de tantas pessoas lá fora, não tem poder sobre nós.
aquilo que tem sido a causa da ruína, da desgraça de tantas pessoas lá fora, não tem poder sobre nós. Só que a nossa postura diante dos problemas, a nossa postura diante dos levantes que acontecem é muito diferente das pessoas lá fora. E começa por aqui, por declarações como esta. Diga comigo, nem a morte tem poder sobre a minha vida. Quanto mais algum problema na carne. Não tem. Nem a morte. Amém? Eu vou lendo, vou passando várias passagens bíblicas. Eu deixei até para que eu não tenha que folhear, mas você pode acompanhar aqui na frente, tá? Você pode acompanhar aqui na frente e eu vou lendo e você vai acompanhando comigo. Eu vou ler Efésios 1, 20 e 23 agora. Efésios 1, 20 e 23, que diz assim, pode acompanhar aqui na frente, tá? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Diga comigo, muito acima de todo governo e autoridade. Diga poder. Grave essa palavra, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Diga comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer lugar. Sabe o que nós lemos aqui? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. A autoridade, as obras que Jesus fez, a Bíblia diz que nós faríamos. E o poder foi dado a nós também. Daqui a pouco eu vou ler isso. O poder foi dado a nós também. Ou seja, todas as coisas estão sujeitas a nós. Os problemas, as situações, as adversidades que enfrentamos, diga comigo, está debaixo dos meus pés. Diga, eu tenho poder sobre elas. Não é elas que têm poder sobre a minha vida. Declarações. Nós estamos declarando a palavra de Deus. Nós estamos declarando a palavra. Nós estamos exercendo a autoridade que foi nos dada. Se você se colocar como vítima do acaso, se você se colocar como em desvantagem na vida, você estará em desvantagem, mas não é verdade. Você não está em desvantagem. Você não foi colocado numa posição de desvantagem. Até porque nós estamos cansados de ver na Bíblia pessoas que tinham tudo para não ser nada e se tornaram grande e forte como o Senhor prometeu. Amém? Amém? Ou nós temos o Espírito de Deus ou nós vamos ter o Espírito do mundo? Qual que você quer para você? Porque desde a primeira leitura que eu fiz, nós estamos falando do Espírito de Deus. Ou nós vamos ter o Espírito de Deus ou nós vamos ter o Espírito do mundo. E se nós absorvemos esse Espírito, se nós nos apossamos desse Espírito, é isso aqui que nós vamos viver. É autoridade, é poder. É lutas, bispo? Muitas. Derrotas, bispo? Não. Lutas, perseguições, tribulações, bispo? Muitas, muitas. Mas como qualquer um vive. Mas derrotas, bispo? Nenhuma. Nenhuma. É de vitória em vitória, de experiências em experiências, de degrau em degrau, e cada vez subindo um maior. Amém? Onde eu vou ler agora? Eu estou sendo rápido, gente, porque eu tenho muita coisa para ler, eu quero ler todas. Lucas 10, 19, repita em voz alta, por favor. Diga, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Diga nada.
me fará dano. Diga: nada me fará dano. Vou repetir novamente: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. Diga comigo: e todo o poder do inimigo. Bispo, o inimigo tem lutado tanto contra mim. Bispo, o inimigo tem usado tantas pessoas para me prejudicar, mas não tem poder sobre você. Amém? Não tem poder sobre você. E mais uma coisa, diga comigo: nada me fará dano algum. O inimigo não tem poder sobre você. Os problemas que ele causa não tem poder sobre você. Enfermidade não tem poder sobre você. Miséria não tem poder sobre você. Problemas familiares não tem poder sobre você. Nada tem poder sobre você. Diga comigo: eu creio nisto. Diga: nada tem poder sobre a minha vida. Isso entra no teu espírito? Se isso entra no teu espírito, ou aliás, se isso entrar no teu espírito, você pode ter a certeza de uma coisa. Sabe por que muitos mesmo se intitulam? Aliás, saiu uma reportagem recentemente. Eu estava lendo uma reportagem, se não me engano. Essa reportagem saiu, se não me engano, foi na Folha, porque me mandaram isso. Foi feito um estudo mostrando que os países mais religiosos são os países mais pobres. Ok? Quanto mais religioso, mais. Quanto mais religioso, mais. Mas é diferente de religioso, diferente de cristão. Vou repetir, porque tudo é uma questão de fé, de visão. E qual é a sua base, o seu manual de vida? Saiu uma reportagem, pode buscar que você vai ver. Me mandaram essa reportagem essa semana e eu fiz questão de ler. Os países mais pobres são os países mais religiosos. Quanto mais religioso, mais pobre, mais miserável ele é. Isso eu já sabia. Não os países cristãos. Porque quando você pega cristão, Estados Unidos, quando você pega cristão, Alemanha, Austrália, que predomina o cristianismo, povo de uma visão inteligente, cristãos inteligentes, cristãos de uma mente aberta, se tornam superpotências. Amém? Então isso significa que a pessoa, se ela é religiosa, mas a sua fé é uma fé não inteligente, é uma visão fechada, é uma visão limitada, escraviza ao invés de libertar. Mas quando a pessoa, a fé que ele vive é uma fé inteligente, que a Bíblia nos ensina isso, uma fé inteligente. A Bíblia nos ensina sabedoria espiritual. A Bíblia nos ensina como lidar com a vida, como lidar com os problemas, como reagir mediante eles. E quando nós temos, tudo que eu estou falando desde o início é do Espírito de Deus, do Espírito da Bíblia. Quando nós absorvemos esse Espírito, então as situações, os problemas, as adversidades se tornam bem pequenas diante de nós. Elas podem se levantar, mas estão debaixo de nossos pés. Podem se levantar, mas foi-me dado poder sobre o inimigo. Podem se levantar, mas, diga comigo, não me fará dano algum. Por isso que eu falo que a melhor coisa que existe é a pessoa viver por fé. A melhor coisa que existe é a pessoa viver por fé.
Quando a pessoa vive por fé, a sua regra de fé é a palavra. O espírito da Bíblia está nele. Então ele se torna poderoso. Amém? Vamos lá. Vou ler em Coríntios 15, 55 agora. Diga comigo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Por quê? Diga: o meu Senhor tem a chave da morte e do inferno. Diga: o meu Senhor. Às vezes as pessoas falam tanto do diabo, exalta tanto o diabo, você vê, né? É aquela velha frase gostosa de falar, né? O diabo não tem a chave nem da casa dele. Não tem a chave nem da casa dele, porque a chave da casa dele, meu Senhor desceu lá e tirou. Ele não tem a chave do inferno e da morte. Você sabia disso ou não? Sim ou não? Porque Jesus, quando achavam que Jesus estava acabado, tinha perdido, tinha fracassado, ele desceu às profundezas, foi lá e tirou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás. Nem isso ele tem. Amém? Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Vou repetir, diga comigo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diga: ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, diga comigo, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte e de qualquer outra escravidão. Você entendeu o que quis dizer o versículo ou não? É muito claro. Por visto que os filhos são carne, eu e você somos carne, o Senhor, ele também participou dessa condição, ele se submeteu a essa condição. Ele também caminhou, viveu na condição de carne. Por isso que às vezes a pessoa diz: é muito difícil. Não, Jesus sabe como é que é, porque ele participou dessa condição, ele se fez carne. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, não só da morte, mas medo do diabo e das destruições do diabo. Amém? Você tem que ter medo? Sim ou não? João 14:30. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo, e ele não tem poder sobre mim. Mateus 16, 18 e 19. Você não tenta acompanhar não, hein? Senão não vai dar. Só tenta acompanhar aqui na frente e anotar. Por isso, quando você vier à igreja, traz uma canetinha para que você possa estar meditando posteriormente. Aliás, você sabe qual é a maior arma que você tem? Qual é a maior arma que você tem? E a arma, a palavra, você acha que ela tem que estar na cabeceira da sua cama? Ela tem que estar lá no seu quarto? Ela tem que estar na sua sala aberta? Aonde a palavra tem que estar? Aonde a palavra tem que estar? Ela tem que estar na ponta da tua língua. Ela tem que estar escrita no teu coração. Porque quando ela está na ponta da tua língua, quando você mais precisa, você faz uso dela. Entendeu ou não? Quando você mais precisar, você vai fazer uso dela aonde quer que você esteja. Então você está armado. Você está bem preparado para qualquer batalha. Lembre-se que Jesus venceu Satanás no deserto através fazendo uso da palavra, nada mais do que isso, porque na palavra há poder. Mateus 16, 18, 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo, diga: eu sou a igreja do Senhor. Diga: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja
do Senhor. Diga aí, eu sou igreja do Senhor. Porque esse é o templo de adoração, o tempo que nós nos reunimos para receber a palavra, para cultuar, para adorar, para orar, clamar a Deus, apresentar jejuns, apresentar sacrifícios. Mas você é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Consequentemente, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares, por isso nós fazemos tanto essa oração, tá? Diga comigo, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós temos esse poder. Estou te contando historinha não, tá? Grave isso. Eu quero que você preste. Você pode ser novo na igreja, você pode estar chegando agora. A reunião pode ser um pouco diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que você escutou. A palavra ela pode vir num impacto muito maior do que você estava acostumado a ouvir. Só que eu quero transferir para você uma coisa. Tudo que nós lutamos para fazer dentro da igreja é transferir, não estou transferindo simplesmente conhecimento a você. Nós estamos lutando para transferir espírito para você, espírito para a tua vida. Você pode, recentemente nós pregamos isso aqui, você pode estar no lugar certo, ouvindo a coisa certa e com o espírito errado. Você pode estar no lugar certo, aprendendo a coisa certa, mas fazendo tudo errado. Você pode estar no lugar certo, ouvindo a coisa certa, tendo tudo para acertar, tudo para arrebentar, mas o espírito está errado. Nós vimos pessoas junto com Jesus, andando com Jesus, comendo com Jesus e com o espírito errado. Jesus, mais do que vencedor, muitos foi para o inferno. Por isso que o que manda é espírito. Eu luto para transferir para você, porque o espírito que eu estou transferindo para você não é um espírito de religiosidade. O espírito que eu estou transferindo para você, você não vai usar ele na igreja. Amanhã você tem ele, você vai ter os seus desafios para fazer uso desse poder que nós estamos transferindo. Dentro da igreja, dificilmente nós estamos aqui recebendo, nós estamos nos abastecendo. Você está se enchendo dentro da igreja. Mas você está se enchendo, você vai ter que fazer uso disso lá fora. E eu posso te chocar? Posso, eu vou te chocar, só para te despertar. Se eu perguntasse para você, cita para mim, saca por favor, 2, 3 armas boas, que hora que o diabo se levantar, você vai socar essa arma nele. Por favor, 2, 3 armas boas. Tá bom, tudo bem. Eles estão respondendo aqui oração, palavra, jejum. Mas então eu não fui claro. Oração, palavra, jejum, isso faz parte da vida, do cotidiano de cada cristão. Eu quero saber se você está armado, se você tem aqui, está aqui, se você tem 2, 3, 4, 5 versículos mesmo, que quando o diabo investir contra você, você sabe fazer uso dele na ponta da língua. A senhora falou um. E aí, só que aí, o que a senhora vai fazer? A senhora vai fazer trazendo para a senhora. Não, eles estão respondendo. Mas você entendeu o que eu estou te perguntando, né? Porque se você estiver despreparado, você pode ser cristão. Você pode ter confessado o Senhor Jesus. Só que você não sabe lutar.
E quem não sabe lutar, apanha. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada para você usar. Aqui está armas de defesa. Aqui está armas de ataque. Há momentos que você vai se defender, há momentos que você vai se atacar. Você vai atacar. Há todo tipo de armamento aqui. E quando eu estou aqui e estou fazendo você repetir e transferir para você esse espírito, é porque não adianta. Você já viu a manifestação de um demônio no corpo de uma pessoa? Força bruta não vai resolver. Força bruta pode juntar 5, 6, 7, 10 homens que não vai resolver. Você chegar de qualquer maneira, ou chegar com um posicionamento fraco, vai acontecer como já aconteceu. Inúmeras vezes eu já presenciei isso, e muitos aqui na igreja já presenciou isso. São agredidos, muitos apanham pela pessoa endemoniada. Muitos. Por quê? Lhe falta autoridade, falta poder. E tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de autoridade e poder que foi dado a nós. Autoridade e poder que foi dado a nós. E se esse espírito não estiver em você, você está aí, você está me ouvindo, que eu já falei sobre isso, né? Existe uma diferença muito grande da pessoa que traz o corpo e o espírito para a igreja. Porque tem pessoas que vêm à igreja, mas ele traz o corpo à igreja. Quem traz o corpo à igreja, ele entra e sai do mesmo jeito. Quem traz o corpo e o espírito para a igreja e absorve o que sai do altar, que eu estou transferindo para você, não é meu. O que eu estou transferindo a você, nós estamos extraindo da palavra e do espírito que Deus derramou sobre a igreja. A igreja enfrenta seus desafios um atrás do outro. Um atrás do outro. Enfrenta suas guerras uma atrás da outra. E como é que nós temos feito para poder vencer os desafios, as guerras? Justamente com esse espírito e fazendo uso do que nós estamos transferindo a você. E assim como as portas do inferno, o diabo não tem prevalecido contra a igreja, não vai prevalecer contra você. Só que é necessário que você pegue o espírito. É necessário que você pegue o espírito. Porque se você, até na sua fé, se você é uma pessoa desanimada, até na tua fé você não tem força, dificilmente você vai conseguir chegar onde você almeja chegar, ou viver aquilo que você almeja viver. Porque como qualquer coisa, com qualquer área da sua vida, se você tem, para ser bem sucedido, você tem que botar força na sua fé, você tem que colocar muita força. Entendeu ou não? Amém, pessoal? Na sua fé você tem que colocar muita força. Se você não colocar muita força na sua vida, é o que eu falava essa semana, né? Tudo que é mais ou menos, o resultado é mais ou menos, ou para terrível, para ruim. Mas tudo que é feito com muita excelência, os resultados são excelentes. Amém? Vamos continuar aqui. Põe espírito, por favor, repita comigo, por favor. Eu sou consciente, gente, eu sou consciente. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa na igreja, ela ama ou ela detesta a igreja. Eu sou consciente disso. Ou a pessoa, ele chega, ele ama a igreja, ou a pessoa chega, ele detesta a igreja. Eu quero que a pessoa, ele ame a igreja e pegue o espírito da igreja, porque ele vai colher bons resultados. Mas se ele detesta, por isso existem tantas igrejas. Por isso existe, porque Deus se preocupou com tudo nos mínimos detalhes. Mas eu quero que você pegue o espírito, porque o que a igreja, nós queremos algo mais da vida. Nós queremos muito mais. Tem gente, como eu disse, que se baseia em histórias bíblicas. Tem gente que vive o evangelho segundo Jó. Qual é o evangelho segundo Jó?
Só o sofrimento de Jó. Tem gente que se foca todas as histórias trágicas da Bíblia para ele se justificar. Errado. Porque inclusive o Evangelho segundo Jó não levou um ano. Não levou um ano todo o sofrimento de Jó. E ele viveu o resto da vida dele de glória. Foi ou não foi? Não gastou um ano o sofrimento de Jó. Para quem gosta do Evangelho segundo Jó, não foi uma vida toda de sofrimento. Foi um ano. Aliás, precisamente 11 meses. Vamos lá. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, diga comigo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Diga comigo mais uma vez, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do inferno. Efésios 6, que é um texto que eu gosto muito, faço muito uso dele. Efésios 6, 10, 18, diga comigo em voz alta, por favor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga comigo, fortaleça-se no Senhor. Grave isso, porque não está dizendo eu te dou força. Não está dizendo eu te dou força, está dizendo fortaleçam-se no Senhor. Ai bispo, eu estou tão fraquinho. Fortaleça-se no Senhor. Vai buscar o fortalecimento. Busca Deus, busque se fortalecer. Por isso eu disse, né? Cada dia da semana nós temos um foco. Cada dia na semana nós estamos buscando. Se eu percebo que a minha vida financeira não está bem, então peraí, eu vou buscar pela minha vida financeira. Eu vou buscar, vou me focar, porque essa situação não vai me vencer. Estou percebendo que o problema está na minha família, no meu casamento. Então eu vou buscar, vou intensificar, vou entrar em batalhas. Eu estou percebendo que eu estou vazio de Deus, eu estou vazio espiritualmente. Não, mas agora eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me encher do Espírito de Deus, eu vou buscar esse poder, eu vou buscar essa força. Eu não tenho força. Vai morrer. Desculpa, vai morrer. Tem que se levantar, tem que reagir. Eu posso, depois a Bíblia, vem cá, diga comigo, se der para ir voando, eu vou voando. Se não der, eu vou correndo. Se não der para ir correndo, eu vou andando. Se não der para ir andando, eu vou me arrastando. Se não der para ir me arrastando, eu vou carregado, mas eu vou. Esse é o segredo. Na Bíblia nós vimos quem foi arrastando. Mulher do fluxo de sangue foi se esbarrando, foi se arrastando só para tocar. Então somente eu tocar na orla das vestes do Senhor eu serei curado. E ela tinha toda a razão e todo motivo para não crer mais nisso. Sabe por quê? Sabe por que ela tinha toda a razão e todo motivo para não crer mais? Porque fazia 12 anos que ela lutava com aquela enfermidade. 12 anos que ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e piorava. Então ela poderia ter dito assim: fiz tudo o que tinha para fazer, lutei de todas as formas possíveis, mas não foi possível, então não é da vontade de Deus. Mentira. Ela disse assim: não importa que faz 12 anos que eu estou nessa luta, não importa que faz 12 anos que eu venho me arrastando, não importa que faz 12 anos que eu já gastei tudo que eu tinha com os médicos, não importa, eu creio, se eu tão somente tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. E ela foi curada naquele dia. Amém? O paralítico está lá, carregado por 4 na cama, carregado, porque não tinha nem condição de se arrastar. Mas 4 foram carregando ele. Quando chegou até onde Jesus estava, não tinha por onde entrar. Ele não disse assim: vou voltar que a casa está muito cheia. Hoje não é o meu dia, hoje não é a minha hora.
Ah, deixa para outra hora. Não, ele disse: não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, nós vamos pelo telhado, vamos por onde dá. Então foi pelo telhado, foi o único que foi pelo telhado, com aquela fé ousada, mas também foi o único que saiu de lá andando, o único que recebeu o milagre. Amém? Mas ele foi numa boa condição? Por favor, responda para mim, ele foi numa boa condição? Como ele foi? Carregado. Carregado. Não é que não tinha força, não tinha condição física, estava carregado, mas dentro do seu espírito, ele estava determinado a mudar aquela situação. Amém, pessoal? Vamos lá. Diga comigo: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Diga comigo: vistam-se toda a armadura, aliás, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, diga, contra as astutas ciladas do diabo. Vou repetir: vista toda a armadura de Deus para poder, diga comigo, para poderem ficar firmes contra as astutas ou contra as ciladas do diabo. Todos os dias é armada uma nova cilada para você, todos os dias é preparada uma cilada para você, e se você está despido, você está caindo em cada uma delas. Você tem que se vestir dessa armadura, você tem que se vestir dessa armadura, você tem que se vestir. Ninguém vai vestir essa armadura em você, você tem que se vestir dessa armadura. Você dá o passo para buscar, você tem a iniciativa. Eu vou me vestir dessa armadura, eu vou me fortalecer no Senhor. Tem jeito de alguém fazer musculação por você? Sim ou não? Tem jeito de alguém fazer atividade física por você? Não, não tem. E mais, quando uma pessoa está enferma, tem jeito do outro fazer o tratamento por ela? Sim ou não? Quem tem que fazer? A própria pessoa. Vamos lá. Diga comigo: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Sabe onde está esse dominador desse mundo de trevas? Lá fora. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, a nossa batalha é uma batalha espiritual, e tem que ser bem travada. Nós enfrentamos uma guerra contínua e uma guerra espiritual. Aí diz assim: contra os dominadores deste mundo de treva, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Diga comigo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Dia mau você tem, dia mau eu tenho. Os dias são maus. Aliás, os dias são maus. E eu preciso estar revestido para poder resistir no dia mau. E fazer tudo. Não é ficar inerte, fazer tudo. Resistir no dia mau, porque dias maus, que é boa notícia ou má? Então, eu vou te dar a má primeiro. Dias maus teremos cada vez mais e cada vez piores. Quer a boa agora? Sim ou não? Você não tem o que temer, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Só que de que forma? Vestidos, revestidos, fortalecidos desse poder. Está vendo? Eu venho falando agora, eu dizia, cada eleição nova eu falo, não crie expectativa que nada vai melhorar. Não sempre falo isso para vocês? Não crie expectativa que nada vai melhorar. Está vendo? Aí é a situação. E não crie expectativa, nós só temos uma saída: estarmos escondidos em Deus. Totalmente escondidos em Deus e na dependência de Deus, debaixo do governo de Deus, para que possamos ser mais do que vencedores em todas as coisas. Diga comigo assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Diga comigo, usem o escudo da fé. Para que serve escudo? Para que serve escudo? Escudo serve para que você possa se esconder atrás dele, se defender dos dardos, das setas, das lanças inflamadas ou inflamáveis do diabo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, diga comigo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, não tira da tua cabeça a salvação. Diga comigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, e a espada? A espada é a arma. Falamos de duas agora, o escudo é de defesa e a espada de ataque. Amém? Escudo, a arma de defesa e a arma de ataque. E a arma de ataque é a palavra, por isso que eu tenho que estar armado. Por isso que eu tenho que estar armado. Por isso que quando vem a situação eu profiro a palavra. Situações são mudadas, revertidas, quando nós fazemos uso da palavra. Por isso que quando nós estamos ensinando você, dizer que você é o que a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem, que você pode o que a Bíblia diz que você pode, inclusive, somando com tudo isso, tem um termo, bispo, eu ando me sentindo tão fraquinho, tão abatido. Diga comigo, diga o fraco. Eu sou forte. Diga comigo, diga o fraco. Eu sou forte. Mais uma vez, diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. A Bíblia te ensina isso. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, você não vai melhorar porque você está se sentindo e falando que você está fraco, que você não está bem. A Bíblia ensina, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o doente, eu tenho saúde. Diga o fracassado, eu sou um vencedor. Diga o endividado, eu sou próspero. Diga o fraco, eu sou forte. Esse é o espírito que tem que estar dentro de você. Amém? O senhor está bravo, bispo? Estou? Sim ou não? Não estou. Você queria que eu tivesse aqui assim, ó? Pessoal, é o seguinte: vocês precisam se revestir, porque as ciladas do diabo são grandes, e você tem que estar vestido da armadura de Deus, para suportar. Olha, diga comigo assim, diga o fraco, eu sou forte. Meu Deus do céu. Hã? Sim, ó. Você ia falar, ajuda o bispo, Senhor. Dê forças a ele. É ou não é? Tadinho dele. Bispo, precisa tomar uns remédios de verme, uma coisa assim, né? Sem energia. É isso mesmo. Porque, imagina, não é, na vida é assim. Espiritualmente é assim. Espiritualmente é assim. Nós temos que andar em poder, estar revestidos do poder. Nós precisamos usar a autoridade. Quantas situações dentro da igreja, quantas situações nós já fomos chamados, aonde eu já cheguei em lugares de pessoas possessas, que tinha 4, 5 pessoas segurando aquela pessoa, lutando para segurar aquela pessoa. E quando a gente chega lá, peraí, o poder, eu não tenho que medir força com o diabo, foi me dado poder sobre ele, foi me dada autoridade sobre ele. Primeira coisa que eu falo, solta ele, tira a mão dele. Ninguém segura, por favor, se afasta todo mundo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Você está amarrado, deixa o corpo dele quietinho,
não faça nada, não faça gracinha, eu quero aqui, ó, coloca o corpo dele de joelho aqui, ó. O que estava agredindo todo mundo, que ninguém segurava, porque foi nos dado autoridade, foi nos dado poder, amém? Foi te dada autoridade, foi te dado poder. O que é para tanta gente estar lutando tanto? Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que é o que tanta gente está, para tanta gente está sendo difícil, não é para ser difícil para você, não é para ser difícil para nós, mas nós precisamos andar em autoridade, nós precisamos estar revestidos dessa autoridade. E você não vai receber essa autoridade vivendo uma fé de qualquer jeito, de qualquer maneira, de comprometido, de compromissado, focando nas coisas erradas. Se você não vai andar nessa autoridade, se você não se preocupar em se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, é você que vai se fortalecer, é você que vai vestir essa armadura. As mesmas condições que é dada a mim, é dada a você, a mesma condição que é dada ao outro, é dada a você. Amém? Vamos lá, estou quase terminando. O servo do homem, 2 Reis 6. Aliás, só concluir a leitura que eu estava fazendo, que eu disse assim, terminei assim, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ó, todos os santos somos nós, tá? Ah, eu li na Bíblia que é para orar para todos os santos. Todos os santos somos nós somos chamados de santos, viu? Não é o São Judas, São Tadeu, São Pedro, São Dono, não é nada disso não. 2 Reis 6, 15 a 17. Diga comigo. Aliás, eu vou ler 2 Reis, palavra maravilhosa também. O servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, diga comigo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E ele orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eles estavam cercados, como quando o servo do homem de Deus saiu para fora, que ele olhou, ele tomou aquele maior susto, porque ele viu um grande exército preparado para pegá-los, para destruí-los. E quando ele viu aquele exército, ele voltou correndo assustado e foi falar com o homem de Deus. Falou: ai, meu Senhor, nós estamos cercados. Aí o homem de Deus, Eliseu, com visão espiritual, com a outra visão, que é a mesma coisa que acontece com a gente, ele olhou, realmente ele viu o exército, mas ele disse assim: não temas, porque mais numerosos são os que estão conosco do que eles. Maior é o número que está conosco do que o Senhor. Abre os olhos desse rapaz para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do rapaz, ele viu um exército ao redor muito maior, um exército de carros e cavaleiros de fogo. Ou seja, o mundo espiritual estava armado, preparado e a seu favor. Amém? É essa a nossa visão. Nós temos que orar todos os dias: Senhor, abre a minha visão, porque eles estavam vivendo a mesma situação, estavam enfrentando o mesmo problema, porém com visões completamente distintas. Um enxergando o mundo espiritual, um vendo com os olhos espirituais, o outro vendo com os olhos da carne. O que viu com os olhos da carne, viu e disse o quê? Ai, meu Senhor, o que faremos? Estamos perdidos. O que viu com os olhos espirituais, enxergou já a vitória, porque o exército que estava a seu favor era muito maior. Amém, pessoal? Amém, gente? Fique em pé, por favor. Acabou a leitura, bispo? Não, não acabou não. Não acabou não.
Vou terminar ela agora. Diga comigo, certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. E Deus atingido, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Diga, pelas feridas do Senhor eu fui curado. Pelas feridas do Senhor eu fui curado. Diga, o meu Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. Sabe, isso são declarações importantes. Você está enfermo? Você deve declarar isso. O Senhor já levou esta enfermidade na cruz. O castigo que foi imputado sobre Jesus, o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelo sofrimento de Jesus, eu fui sarado. São declarações. Deus sabe o que eu estou passando, sabe, mas você tem que fazer declarações. Cristo nos redimiu da maldição. Diga comigo, Cristo me redimiu da maldição. Bispo, eu acho que eu venho de uma família de maldição, acho que eu estou debaixo de maldição. Cristo nos redimiu da maldição, quando se tornou, diga comigo, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito em teu lugar. Ele se fez maldição em teu lugar. Por que você vai carregar maldição? Diga, eu não vou carregar maldição. Diga, eu não vou carregar maldição. Mais uma coisa, diga assim: não importa como foi a história dos meus familiares, a minha será diferente. Coloca isso no teu espírito. Não importa como foi a história do teu pai, tua mãe, teus avós, não importa. Coloca dentro de você que a tua história será uma história de sucesso, a tua história será uma história de felicidade. Coloca isso dentro de você. Não importa que a história do teu pai e da tua mãe seja de desgraça, destruição, de fracasso, de derrota, de maldições. Coloca dentro de você e declara isso: a minha história será de sucesso, de vitória, de felicidade. Amém? Muitas vezes a pessoa, ele deixa de declarar o que a Bíblia diz que ele é, porque tudo que eu estou lendo a Bíblia diz que você é. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir a você? A pessoa deixa de declarar o que a Bíblia diz que ele é e fica declarando o que o diabo diz que ele é. Você é um maldito, você é um derrotado, você é um fracassado. Você vai morrer com esse problema. Você vai... Não vou. A minha história será de vitória, a minha história será de sucesso. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo, diga comigo, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Deus tornou o pecado por nós. Diga comigo, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E houve trevas sobre a terra ao meio-dia, às 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus, diga comigo, entregou o seu espírito. Isso é uma coisa muito forte que ninguém parou para reparar. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele entregou o seu espírito.
Ele entregou o seu Espírito. Ele não foi morto por ninguém. E Ele se fez carne, passou por todo esse processo, porque tudo isso que Jesus passou estava destinado a nós. Tudo isso. E esse alto preço que Ele pagou foi justamente para que nós nos tornássemos não só vencedores, mas mais do que vencedores em todas as coisas, em tudo que nós falamos aqui. Que maldição não tenha poder sobre você, que o pecado não tenha poder sobre você, que doença não tenha poder sobre você, que miséria não tenha poder sobre você, que nenhum tipo de problema tenha poder, nem a morte tem poder sobre você. Amém? Só que você tem que tomar posse desse Espírito. Você tem que se apossar desse poder. Você tem que tomar posse. Pega o teu projeto, por favor. Só vou concluir. Naquele momento, o véu do santuário, por favor, os obreiros passam na lateral, porque se alguém não tiver o projeto e quiser o projeto, o obreiro vai te entregar. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque, não sei se você já tinha ouvido falar nisso, que quando Jesus entregou o seu Espírito, ou morreu, vamos colocar assim, vários sepulcros foram abertos e vários mortos foram ressuscitados, e muitos saíram pela cidade andando. Muitos dos santos que haviam morrido saíram caminhando pela cidade, e isso foi uma coisa que mexeu demais na época, e também não tem como questionar ou ocultar. Tanto é que mesmo aqueles que estavam vigiando o túmulo de Jesus encerraram e declararam exatamente: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tudo isso para que eu e você hoje vivêssemos esse Espírito. Você tem que colocar todo o sentido da mensagem de hoje. Todo o sentido da mensagem de hoje é para que você possua, tome posse desse Espírito, e que você comece a reagir diferente, a falar diferente, uma postura diferente. Foram inúmeras passagens bíblicas, li muito e fiz com que você repetisse. Você tem que aprender a fazer essas declarações. Você tem que aprender. E você tem a sua Bíblia com você. E você tem que aprender a tomar posse e declarar que você é o que a Bíblia diz que você é. Que você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem e terá o que a Bíblia diz que você tem e terá. Amém? Você tem que aprender a fazer declarações que esses problemas não têm poder sobre você. Nem a morte tem poder sobre você. Enfermidade não tem poder sobre você. Miséria não tem poder sobre você. Fracasso não tem poder sobre você. O diabo não tem poder para impedir o cumprimento da palavra na tua vida. Agora esse Espírito tem que estar dentro de você. Esse Espírito tem que estar dentro de você. Porque quando nós começamos a leitura falando do Espírito que ressuscitou o Senhor, esse Espírito tem que estar em nós. Esse Espírito tem que estar em você. Amém, pessoal?
E nós vamos declarar isso e logo após nós vamos participar da ceia.